Olá, meus pequenos. Nesse vídeo eu irei explicar a atividade de história da página 360 e 363, ok? Começando da 360, nós já vemos que o assunto que iremos estudar é o Brasil colonial. Então, recapitulando um pouquinho do que a gente falou até agora, o Brasil foi descoberto em 1500 pelos portugueses. Quando eles chegaram aqui, já haviam povos que moravam, que viviam aqui e que tinham costumes completamente diferentes dos deles. Mas que mesmo assim isso não fez com que a resposta dos índios quando os viram fosse violenta, muito pelo contrário. Segundo o registro histórico, o encontro entre os portugueses e os índios foi pacífico. Então os portugueses ficaram, após descobrir essa terra nova, eles ficaram por cerca de 30 anos explorando o litoral brasileiro, indo e voltando, vindo para o Brasil, pegando todos os recursos que eles poderiam pegar, que eles podiam pegar. Eles estavam vindo para o Brasil, pegando os recursos que eles podiam pegar e voltando para Portugal. Isso por 30 anos. Eles vinham e voltavam, vinham e voltavam. E então, em 1530, o rei de Portugal, com medo, né, por causa das invasões, os outros países botaram o olho no Brasil. Eles estavam vendo que Portugal estava produzindo muito, estava vendendo muito e descobriram, né? Portugal estava ali com aquela terra dali é boa pro plantio, tem bastante pau-brasil ali. E eles que não são bobos nem nada, eles queriam também vir aqui e explorar um pouquinho da nossa terra, né? Mas aí eles finalmente decidiram colonizar, enfim, o nosso país. Então, em 1532 foi fundada a primeira vila, lá na região onde fica São Paulo agora, por Martim Afonso de Souza. Mas, como a gente vai ver aqui, uma vila só não era suficiente para proteger todo o território brasileiro. Afinal, lá de São Paulo dá para você ver o que está acontecendo lá em Pernambuco? Não dá. Então, vamos começar aqui com o assunto capitanias hereditárias e ver o que foi que aconteceu. Como o território do Brasil era muito extenso, o rei de Portugal o dividiu em partes, as capitanias hereditárias, para organizar melhor a colonização. Então aqui o rei de Portugal foi muito inteligente, ele dividiu o Brasil, o território brasileiro, em várias partezinhas e foi colocando pessoas de confiança dele para poder tomar conta. Continuando, cada capitania era doada a uma pessoa de confiança do rei. A terra não poderia ser vendida, apenas passada de pai para filho. Por isso que é chamada de capitania hereditária, gente. Quando a gente fala hereditária, é algo que é passado de pai para filho, é algo que é herdado, tá? Os donatários eram responsáveis pelas capitanias e estavam autorizados a fundar vilas, explorar a região, escravizar e vender indígenas. No entanto, o sistema de capitanias fracassou devido à falta de recursos, ao alto custo para mantê-las e às dificuldades de comunicação com a coroa portuguesa. Além disso, havia ataques dos indígenas que queriam defender suas terras, tanto de grupos rivais como dos portugueses. Por que isso? O Brasil já era povoado. O Brasil tinha muitas tribos indígenas, cada um com costume diferente, cada um com sua língua diferente. E eles moravam aqui. E aí, quando os portugueses foram chegando, foram ocupando as terras, claro que a primeira reação deles, quando viam suas terras sendo invadidas, suas casas sendo destruídas, era de quê? De atacar, de se defender. Muitos donatários sofriam ataques, ainda além dos ataques, ainda tinha que a terra não era propícia para plantação. Naquela época estava muito em alta a plantação da cana-de-açúcar, e tem terra aqui no Brasil que não é tão boa assim para plantar cana-de-açúcar. Então, eles tinham dificuldade em produzir alimentos, eles tinham dificuldade de realmente fazer algo para lucrar com a terra, porque estavam gastando muito para poder fazer as vilas. Para você fazer uma vila, gasta muito. Então, eles estavam gastando muito, não estavam tendo lucro nenhum, não estavam conseguindo produzir direito e, além disso, ficavam sendo atacados constantemente por indígenas. Então, aqui embaixo, continuando. Somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente prosperaram. Entre outros motivos, devido ao solo e ao clima favoráveis à produção de cana-de-açúcar e ao povoamento que foi estabelecido em ambas. E aí, aqui embaixo, nós temos a atividade. Por que o Brasil foi dividido em partes? Porque elas eram chamadas de capitanias hereditárias. Eu expliquei! Então, aqui na página 361, nós temos um assunto governo geral.
Governo geral. Ao perceber que as capitanias não deram certo, o governo português criou novos mecanismos para administrar as terras e dar continuidade à colonização. A intenção não era acabar com as capitanias, e sim centralizar política e economicamente a colônia. Assim surgiu o governo geral. As principais funções do governador-geral era coordenar a colonização, fortalecendo as capitanias contra os ataques indígenas, fiscalizar o que acontecia nas capitanias e apoiar a produção de cana-de-açúcar. Para isso, o rei passou a distribuir entre os funcionários reais as obrigações que inicialmente eram dos donatários. Então, aqui nós temos os primeiros governadores gerais, Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá. Após a morte de Mendes Sá, o rei de Portugal resolveu dividir o Brasil em duas partes, a fim de melhorar a administração, aumentar a arrecadação de impostos e fortalecer a ocupação do Rio de Janeiro e de São Vicente, constantemente ameaçados pelos franceses. Então a gente vê que os franceses tentavam invadir o Brasil no período antes do Brasil ser colonizado, tanto que foi um dos motivos que fez o rei de Portugal finalmente decidir colonizar o país, deixar aqui pessoas fixas tomando conta. E depois ainda, quando já tínhamos vilas, quando já tínhamos tudo certinho, a França ainda continuava tentando invadir. Assim, em 1572 foram criados o Governo do Norte, com sede na cidade de Salvador, e o Governo do Sul, com sede na cidade do Rio de Janeiro. Entretanto, 6 anos depois, o Brasil voltou a ter um único governo geral, com sede em Salvador. E aí aqui nós temos a atividade na página 362, para vocês completarem na primeira questão. Mas aí aqui, para vocês completarem, vocês têm que ler o texto mesmo, tá? Então, na segunda nós temos V para verdadeiro e F para falso. Também tem que ler direitinho o texto. Na primeira questão aqui embaixo do brincando, nós temos complete os diagramas com as informações solicitadas. Nome do primeiro governador-geral do Brasil, país que invadiu a cidade do Rio de Janeiro, nome dado a quem recebia uma capitania hereditária e cidade que foi a primeira capital do Brasil. Aí vocês vão ter que ler o textinho de novo. Mas tá muito tranquilo esse dever, gente. E aí aqui nós temos a primeira capital do Brasil na página 363. Com a colonização do Brasil, o governo português precisou se organizar para que as atividades desenvolvidas em terras brasileiras pudessem gerar lucro. Desse modo, foi preciso enviar para cá pessoas que auxiliassem na fiscalização dessas atividades e recolhessem dos colonos tributos que seriam enviados para a coroa portuguesa. Como representante do governo de Portugal, Tomé de Souza foi enviada para o país e nomeado o primeiro governador-geral do Brasil. Atendendo às ordens do rei, fundou em 29 de março de 1549 a cidade de São Salvador, na Baía de Todos os Santos, atual Salvador, para ser a sede administrativa do Brasil. Então, a primeira capital do Brasil foi Salvador. Então, aqui nós temos um dicionáriozinho explicando o que é tributo. Tributo é imposto, contribuição exigida pelo Estado a cada cidadão para financiar as despesas públicas. Aqui nós temos um monumento construído em homenagem à chegada de Tomé de Souza a Salvador, fica lá no Porto da Barra. Continuando o texto. Essa escolha de lugar se deu porque o Nordeste brasileiro era o maior produtor de açúcar da época, e a região havia se tornado um local estratégico para o envio desse produto e do pau-brasil para a Europa e o Oriente. Diferente de outras vilas e cidades fundadas naquele período, São Salvador da Baía de Todos os Santos foi pensada para ser a capital da colônia, protegida e com prédios construídos de maneira planejada. Salvador foi a capital do Brasil até 1763, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida para ser a nova capital. Então, aqui embaixo nós temos algumas perguntinhas. A primeira é: a cidade de Salvador foi a primeira capital do Brasil. Você conhece a capital do seu estado? Aí vocês vão dizer se sim ou se não. Vocês conhecem a capital da Bahia, gente? Olha lá, vocês conhecem qual é a capital da Bahia? E aí vocês vão responder essas perguntinhas que tem aqui. Na letra A, qual é a capital do estado onde você nasceu? Então aqui
Não tá falando qual é a capital do estado que você tá morando. É onde você nasceu. Se você nasceu em outro estado, você tem que ver qual é a capital do estado que vocês nasceram. Na letra B, em que data essa cidade foi fundada? Aqui vocês vão ter que realmente pesquisar na internet para ver em que data a cidade foi fundada. Se for de Salvador, já tá aqui, né? Em que ano ela se tornou capital do estado? E quais são os principais pontos turísticos da capital do seu estado? São respostas que são curtinhas, que dá para responder aqui mesmo, tá? Não precisa responder no caderno, responde bem pequenininho aqui do lado mesmo, ok? É isso, boa atividade e até o próximo vídeo.